Tornar aqui sobre o que eu escrevi, né? Aí, hoje é uma aula introdutória mesmo, então a gente faz essa saladinha, depois a gente vai pontuando os negócios mais específicos. Mas então, sobre dois textos que eu pedi para ler e nós não lemos de fato, né? Que foi o João capítulo 6, verso 44 e 45 e depois o 1 João capítulo 2, verso 14. Então vamos para Evangelho de João, verso número 6, capítulo número 6, melhor dizendo, versos número 44 e 45. Que diz que o Pai traz, né, a Jesus pelo ensino. Ou seja, todo aquele, o verso 45, todo aquele que ouve do Pai, olha só, ouve do Pai, aprende, vai a Cristo. Não é isso que está escrito? Todo aquele que do Pai ouve, aprende, vai a Cristo. Então Deus chama, né, a si pessoas através do ensino, da instrução, tá certo? De várias formas, mas o meio, né, a forma são várias de ensino, mas o meio é um ensino, é uma instrução. Irmãos, o discípulo de Jesus, ele precisa entender a proposta de Jesus para seguir Jesus. Precisa entender. É lógico que a pessoa não aceita Jesus hoje e ela sabe tudo que o Evangelho propõe, não é isso. Mas ela precisa ser instruída, ensinada, é o fazer discípulos, né? É ir levando essa pessoa à maturidade. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, verso 1 e 2, Pedro ele vai exortando os irmãos e diz assim, deixando todo o fingimento, malícia, murmuração, desejai afetuosamente, ardentemente, o leite racional, olha, como meninos novamente nascidos, né? Desejai o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Então, a gente tem que estimular nas pessoas esse desejo pelo ensino bíblico, pelo aprendizado bíblico, melhor dizendo, e a gente precisa então estimular isso aí. Em cada discípulo de Jesus, em cada cristão que a gente encontrar, que a gente de alguma maneira levar a Cristo, tá certo? Nas nossas igrejas. E qualquer proposta que a gente for fazer tem que ser isso aqui. Irmãos, eu fico tão alegre, tão feliz, quando um aluno de teologia, ele de fato entende o valor do estudo, né? E a gente depois, assim, a gente percebe que ele acabou o curso e tal, mas ele continua estudando, às vezes até é um professor de teologia, ó, aí é a felicidade máxima, né? E graças a Deus, Deus já me deu a alegria de ter aí um ou dois que depois, inclusive, eu descobri, tá dando aula de teologia e tal, entendeu? Eu falei, que coisa boa, talvez um professor melhor que eu, louvado seja Deus, melhor ainda, é o privilégio que eu tenho, que tive, né, de estar dando as primeiras instruções para um professor que ultrapassou muito a mim na didática, no carisma e no alcance. Nossa, glória a Deus, não tem problema nenhum. Então é isso que a gente deve fazer. E aí, o texto de 1 João capítulo 2, verso 14, vai dizer lá, filhinhos, aliás, vai falar para os pais, para os jovens e para os filhos. Verso 14, né? Leia aí, Erickson, está engatilhado aí? Uhum. Por favor, meu irmão. Filhinhos, eu lhe escrevi porque vocês conhecem ao Pai. Pais, eu lhe escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhe escrevi porque vocês são fortes e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. Nós percebemos aqui que tem três públicos, né? Tem os pais adultos, tem os jovens e tem os filhinhos, as crianças. Na igreja nós temos no mínimo, então, essas três faixas etárias aí. Então a gente percebe que temos pessoas diferentes para alcançarmos. E aí eu disse no começo que nós temos uma teologia do século XVI. Ou pelo menos a teologia que é da Reforma Protestante, né? Os teólogos lá, Martinho Lutero, João Calvino e outros mais que vieram de lá. Não é que a gente não tem para trás, pelo contrário. Eles se basearam, inclusive, nos que estão para trás. Agostinho, o Irineu de Leão, né? E outros mais aí. Tem um bocado, Tomás de Aquino, que já é mais recente, né? Século XV, mais ou menos. E aí o que acontece? Mas a teologia que nós temos elaborada mesmo, são séculos atrás. Os professores que nós temos é do século passado. A grande maioria dos professores que nós temos hoje é do século passado. Tá certo? Século XX, né? Eu mesmo sou do século XX. Nasci em 1977. Então eu sou da década de 77, da década de 70. Só que a gente está ensinando quem? Muitas vezes alunos do século XX. Que nasceram em 2000, já tem 18 anos hoje. Né? Ou sei lá, que nasceu em 80 e pouco e tal, mas
Entende-se que eles têm mais aí uma ambiência que seja desse século, porque as tecnologias, as formas que se tem são outras mais. Então a gente precisa, irmãos, quando eu vou evangelizar, por exemplo, um jovenzinho, um adolescente, 14 anos, aí eu chego com um folheto preto e branco para ele assim, entrego na mão dele. Vocês acham sinceramente que ele vai ser estimulado assim por ler aquele negócio? O menino tem um iPhone na mão, ele tem um aparelho na mão de alta resolução, não é? Um negócio todo elaborado, cheio de possibilidades. Você acha que isso vai ser atrativo? Olha só, amados. Aí você pega, por exemplo, as crianças para ensinar. Você pega lá apesar da criança até é mais simples e tal, eu entendo, mas você pega lá uma folha, eu ia falar mimeografada, mas não existe mais isso não, né, irmão? Pelo amor de Deus, não, né? Você nem sabe o que é mimeógrafo. Mas é porque tá no museu, já foi no museu e viu, né? Não, quando eu era pequeno, as professoras aqui iam tirar xerox, aí colocava álcool. Meu Deus, é atrasado aquilo lá, isso. Então a professora ficava louca por causa, doida da cabeça por causa do cheiro e do negócio. tudo cheiro, né? Então o que acontece, irmão? Aí você pega essa criança, ela tem N possibilidades, ela assiste uma TV Full HD, alta resolução, Agora é 4K. de 4K ainda, olha só, né? Aquela panorâmica assim, ó. De quantas polegadas, Nessi? Fala aí qual que tem lá na sua casa. Tô brincando, eu nem sei qual que tem lá. Mas aquela, né, tal, então a gente... A minha é 4K. 4, olha aí, ó. Então, o que acontece? 3. O que acontece, amados? A gente está lidando aqui com uma geração que ela tem atrativos e que ela compreende, ela tem uma cosmovisão e compreende o mundo de outras formas. Então a gente precisa, inclusive, dizer assim, mas a gente não consegue juntar gente aqui para um estudo. Amados, nós temos diversas possibilidades de apresentar o estudo, né? É lógico que aqui tem que ter lugar, aliás, o lugar é adequado e cada ocasião é adequada. Não queira juntar lá casais e de repente fazer com que eles façam algumas dinâmicas que é adequada para jovens. Por que muitas vezes eu não faço com vocês? Que não é a proposta aqui. A proposta aqui é outra, né? Embora uma vez ou outra eu fiz uma dinâmica, um negócio bem simplesinho, mas não foge do nosso perfil aqui. Mas você reúne lá adolescentes, é outra coisa. Se você quer passar um filme para eles, você passa um filme, e a partir do filme você vai ensinar, né? Se quer levar eles para um parque e fazer alguma coisa, discutir alguma coisa, é adequado. Então cada público tem a sua adequação. E aí, como a gente leu, tem crianças, tem pais e tem jovens, irmãos. Tem adultos, jovens e tem crianças. A gente precisa alcançar todos esses públicos aí. Outra questão, a criança chega com 6 anos em uma sala de aula, com aproximadamente 6.000 horas de televisão. Uma criança vai para a sala de aula. Imagina só essa criança chegando na sala de aula. Um quadro negro que é verde, né? Verde. É verde, mas chama de quadro negro. Gizão. Aí o professor escreve lá. A pata nada. Repitam. A pata nada. Aquela criança de 6 anos, olha assim para o professor, diz assim, leve-me ao teu líder. Que alienígena é esse? Não é, irmão? Ou seja, eu estou falando de materiais didáticos, eu estou falando onde a gente tem ferramentas para que a gente alcance, né? Então a gente tem essa realidade. Toda a comunicação de Jesus foi por meio pedagógico e continha um ensino objetivo. Toda a comunicação de Jesus foi por meio, toda, irmão, sem exceção, toda a fala de Jesus foi por meio pedagógico e continha um ensino objetivo. Tem até o autor dessa fala aqui, ó, André Freitas, ó. Coloquei aqui para não esquecer o autor, né? Então, toda a fala de Jesus, toda a comunicação de Jesus foi por meio pedagógico que continha um ensino objetivo. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo de número 7, o último versículo, os 2 últimos versículos. É aquele que fala, pois ele ensinava com quem tinha autoridade, não como escribas. Exatamente, mano. Vamos lá, ler novamente. Verso 28 e 29, né? É o final do Sermão do Monte, né? É. O final do Sermão do Monte. E aí nós entramos aqui na... 28 e 29. Capítulo 7 de Mateus, versículo de número 28 e verso 29, tá? E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, do seu ensinamento, porquanto os ensinava com autoridade, não como os escribas.
A doutrina de Jesus, o discurso de Jesus e o ensino de Jesus. Então Jesus, toda a comunicação dele tinha cunho, conteúdo pedagógico. Quer dizer isso? Instrutivo, irmãos. Tinha instrução, tinha ensino, tá certo? Não eram palavras que emocionavam, de cunho emocional como nós temos hoje. Apelativo, aquela coisa, aquele teatro todo, né? Então, Jesus não era assim. Nem os apóstolos, nem os pregadores bíblicos, eles não eram assim. Não tem, irmãos, hoje nós temos, infelizmente, uma falta enorme de expositores da palavra de Deus. Aqueles que expõem, sabe? Que traz algo com começo, meio e fim, com conteúdo, com objetivo, né? Onde a pessoa, depois de ouvir, ela entende algo, ela compreende algo, ela sai entendendo o que ela ouviu, o que Deus quer dela. Toda mensagem, supostamente de Deus, que uma pessoa prega, se essa mensagem ela não nos traz uma clareza da vontade de Deus, se ela não nos desafia a mudar de vida, se ela não nos mostra os nossos pecados, essa mensagem possivelmente ela não vem de Deus, irmão. Vem da elaboração de uma imaginação humana, vem de um exibicionismo humano, vem de uma elaboração intelectual, não vem gerada pelo Espírito Santo, não vem direcionada pelo Espírito Santo. Não foi o Espírito Santo que usou essa pessoa, tá certo? Não é uma mensagem bíblica. Pode citar texto bíblico, pode fazer o fogo cair, pode fazer o que for. Mas se a mensagem, ao final dela, não traz uma vontade específica de Deus para a nossa vida, ou seja, aquele negócio, né? Ô irmão, você estava no culto ontem? Estava. Foi uma benção o culto, hein? Poder, fogo, glória, fogo puro. Fogo, vai, você precisava estar lá, um negócio assim impressionante. Fogo caiu, era gente assim, chorando, aquele quebrantamento, e foi fogo puro, fogo. Tá bom, mas e a mensagem? Sei não, Varão, mas foi poder de Deus. Não, mas assim, o que o pregador pregou? Rapaz, era tanta glória que sinceramente, olha, eu não guardei não, mas foi poder de Deus, poder, Varão. Chega a me arrepia. Tá aqui, só de lembrar de ontem. Foi um fogo. Mas o que Deus falou para você assim, Varão? Não, sei não, meu irmão. Foi fogo, você tinha que estar lá o negócio. Mas tudo bem, foi fogo puro, mas... E aí, o que aconteceu na sua vida? Lá na sua casa, lá. Onde você trabalha? Mudou alguma coisa? O que sua mulher olha para você assim e diz, não, rapaz, agora, olha, Deus falou com esse camarada, hein? O que aconteceu? Qual é a tua atitude depois desse culto? Dessa suposta fala, desse fogo de Deus que caiu, mudou o que no teu caráter, na tua vida, no teu coração, no teu sentimento, no teu projeto de vida? O que aconteceu aí? Percebe, irmão? E aí, você se sentiu mais pecador, irmão? Depois dessa mensagem, você tem convicção no seu coração que você precisa ter uma vida de oração mais intensa, que você precisa abandonar o pecado, que você é miserável, que você depende mais da graça de Deus, que você precisa pedir perdão para 2, 3 irmãos, inclusive, que congregam com você? Não aconteceu nada disso. Então que raio, irmão, de Deus é esse que falou? Que mensagem do inferno é essa que não transforma ninguém? Só que prende a pessoa naquele oba-oba? Não é, e eu não estou nervoso, não. Mas é bem assim mesmo. Não é, amados. O ensino transforma. O ensino bíblico transforma. O levar a pessoa a entender, essa pessoa tem que entender o que Deus está falando com ela. Irmão. O que a Bíblia fala com ela em determinado ponto da sua vida. Área da sua vida. Isso vem pela uma exposição bíblica, instrutiva. É isso que Jesus fazia, irmãos. É isso que Jesus fazia. Pode ter graça de Deus a ponto da pessoa se derramar em lágrimas, não tem problema. Agora o que precisa ser mudado é o entendimento. Essa pessoa precisa compreender a vontade de Deus clara na sua vida. Clara. Então essa pessoa precisa ouvir de Deus. Você precisa voltar lá na sua parentela, aquele cunhado mala, sabe? Aquele cunhado ruim. Vai lá, pede perdão para ele. Você ofendeu ele, você falou mal dele. Né? Você tem raiva no seu coração. A vontade de Deus é essa? É isso que Deus falou? Então faz isso, que Deus está trabalhando na sua vida, no seu caráter. Deus está te salvando, meu amado. Né? Então são coisas simples, diretas, irmão, que faz conexão com a vida. Porque é tanta mensagem, é tanta fala, que não aplica, não dá para pôr em prática na vida. É um negócio assim, alienado, um negócio que, né? Oh, meu Deus do céu, eu fico agoniado. Deus vai dar vitória, receba a chave, o mar vai se abrir. E
é tanta coisa que eu falo, meu Deus do céu, e como que a gente faz tudo isso aí e põe em prática assim? Como que é? Não muda, né? Porque não tem proposta pedagógica, não tem proposta de ensino, de instrução, e é isso que Jesus ensina para nós aqui. Vamos ler aqui na página 68, tem coisa escrita na página 68, viu? Tem coisa escrita lá, na página 68. No livro de vocês, né? No meu tem também. Inclusive tem um espaço em branco que tem escrito mais coisa ainda. Aqui, ó. Edileuza, ó. Tá vendo? Espaço em branco aqui, ó. Tem escrito coisa. Meu, ó, vem até. De vocês não vem, não? Negocinho amarelinho, rosa. Vem não? Vem não, rapaz. E esse é de aluno, não é de professor não, é de aluno, viu? Então vamos lá. Falando da didática, né? A didática é um dos principais ramos da pedagogia. Estão acompanhando aí na leitura? A didática é um dos principais ramos da pedagogia. Ela investiga os fundamentos e as condições para a realização do ensino que contém a instrução. A pedagogia codifica o conhecimento amplo sobre a educação e a didática, o decodifica para a realização do ensino. Concluímos que o objetivo da pedagogia é a educação e a didática, a disciplina da própria pedagogia, é a teoria do ensino. Ou seja, o que é pedagogia? É a arte e a ciência do ensino. E a didática são os meios que se usa para esse ensino. Entenderam a diferença? Pedagogia, o que é pedagogia? Né? É o ensino, é o instrutor, é o pedagogo, ensino de criança, inclusive ensinador de criança conhecido como pedagogo, professor, né? Aquele que ensina. Inclusive a palavra didático quer dizer isso, material didático, material de ensino. O didáscalos é o ensinador, é o professor, né? Didaquê é ensino. Então são palavras gregas aí que trazem esses sentidos aí. Por exemplo, a pedagogia é a arte de ensinar, só que eu tenho um meio didático, que é o livro. Outro meio didático que eu uso é a elaboração de ideias, o discurso, a fala. Outra forma didática que eu tenho é o vídeo gravado. Outra forma didática que eu tenho é o canal Tira Dúvidas, o WhatsApp. Outra forma didática que o nosso curso tem é a página fechada lá para o grupo, né, fechado lá no Facebook. Outra didática que eu tenho é o blog que eu escrevo. Tá lá os textos. Outra didática que eu tenho, eu lá sei, deve ter outras aí. São meios, são formas que a gente leva o ensino, tá? Isso é didática, só para ficar distinto aí a questão do que é didática e pedagogia. Então, a pedagogia é a arte do ensino, é a ciência. E a didática é a forma, é o meio. São os canais que a gente usa, as ferramentas que a gente usa. O Provérbios 22:6, eu já li para vocês, recitei, aliás. Se vocês lembrarem, a gente não lê. Vocês lembram o texto? Ensina a criança no caminho que deve andar para que ela não se desvie na sua mocidade, eu acho que mocidade da mental. Então vamos ver isso. Se tu acha, não tem convicção, se fala assim, eu tenho convicção, é certeza isso aqui, então não vamos nem ler. Mas não tem, está em dúvida, então vamos recorrer de novo ao texto, né? 22:6. Provérbios. Ensina o menino no caminho que deve andar. Quando crescer, não se desviará dele. Pode. Sim, pode ler. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos, não se desviará dele. Olha o que essa versão do Erickson nos propõe. A gente tem que ter objetivo para ensinar a pessoa, né? Tem que ter objetivos, tem que ter um objeto, um alvo. Onde eu quero levar essa pessoa? O que eu quero fazer com que ela entenda? Onde eu quero levá-la? Então, objetivo, irmão. Não é falar por falar. Não é fazer aquela salada santa, ainda que tenha azeite e sal, né? Mas objetivo, o que eu quero fazer com que essa pessoa entenda lá no final. Onde eu quero levá-la? Então, ensinar com objetivo. Os pregadores, alguns deles, para não falar muitos, eles não têm objetivo na mensagem, por exemplo. É o chamado o sermão de 3 pontos, né? Lê o texto, sai do texto, não volta nunca mais pro texto. Então, tem essa, né? O cara começou a falar de Abraão, acabou lá em João no Apocalipse, né? Então, assim, fez aquela salada santa e tal, falou de tudo e mais um pouco. Então, tem que se ter, a mensagem tem que conter uma mensagem. Tem que conter.
Porque tem mensagem que não contém mensagem, né? É igual aquele cara lá, teve dois, agora não me lembro, é o Aimaas e outro cidadão lá, o tal do Cuxita lá, etíope, que o camarada deu uma mensagem para ele levar para outra cidade, né? Que eram os dois correios que tinha. O correio aí, é os caras que corriam mesmo, levavam o nome correio é por causa disso, porque o povo levava a mensagem Nas na... Olimpíadas, não é? Fala que Não, é anteriores, bem anterior, mano, bem anterior. As Olimpíadas já é Grécia, Roma. Estou falando lá atrás, bem lá atrás mesmo. Então, assim, tinha os correios. Você vai ver lá em Reis ou em Crônicas, você vê os correios lá. Então, aqueles que levavam as mensagens. Você dava a mensagem para ele ia correndo, atravessava cidades e levava a mensagem. Né? Por isso que eles são correios, que eles corriam. Ia falar Davi com Abisalão, quando Abisalão morreu, né? Falaram mensageiro. Né? Exato, eu estou me referindo a esse texto aí. Aí acho que é Aimaas e tem outro lá que é o Cuxita. Aí deu a mensagem então, né, para ele, e o cara saiu correndo. Aí o outro que queria levar, não, mas eu quero levar a mensagem, e ele corria mais rápido. Falou, ó, quer ir, vai. Você quer ir lá para a cidade, vai, mas a mensagem estava com o outro. E esse sai correndo, irmão. E ultrapassa, inclusive, esse que estava com a mensagem. Aí chega lá no rei, chegando aí um arauto, um mensageiro aí, ó rei, então abre as portas aí para ele entrar. Entrou, chega tudo ofegante e tal, chegou primeiro, né? E aí, qual é a mensagem? Ô rei, ó, na verdade eu não sei não, mas aconteceu alguma coisa lá, viu? Na outra cidade, algum rebuliço, tem tá na Bíblia isso aí. Aconteceu lá alguma coisa, não, mas o que aconteceu? Não sei, rei, mas tem algum alvoroço lá. Meu irmão, cara, não tinha um conteúdo, não tinha mensagem. Assemelha-se a muitos dos camaradas que pregam e às vezes até quer ensinar e não tem uma mensagem, né? Então até o outro corria menos, tinha menos recursos, mas tinha uma mensagem. Oh meu Deus, a Bíblia ela mostra pra gente cada situação, né? Oh Jesus, então vamos lá. Deuteronômio, capítulo de número 6, verso 1 ao 9. Aqui está. Nós lemos já outras vezes aqui. Irmãos, eu estou relembrando para muitos de vocês aquilo que eu já falei. E é esse o nosso processo aqui. É o 6. 1 ao 9. 1 ao 9, nós vamos ler 1 ao 9, velho. 1 ao 9. Sei que às vezes lê assim muito versículo carreado, né? Os crentes ficam meio assim porque não é muito costume, né, irmão? Então, se sentir mal, náuseas, aí alguma coisa, fala que eu paro um pouquinho. Aleluia. Capítulo de número 6, Deuteronômio, verso 1. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir. Para que temais ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, esteja atento, que os guardes, para que bem te suceda e muito te multipliques, como te disse o Senhor, Deus e teus pais na terra que mana leite e mel. Ouve, de novo, ouve, Israel, o Senhor vosso Deus, o nosso Deus, melhor dizendo, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Isso aqui é uma ordem, isso aqui é um mandamento, isso aqui é um direcionamento, uma instrução de Deus para o seu povo, que eles fizessem o quê? Tivesse um ensino na família, tivesse uma pedagogia, tivesse uma instrução. Vamos voltar de novo na leitura? Esse é o exercício que a gente faz, lê o texto, faz a leitura do texto, volta no texto, para saber de fato o que o texto está falando. É lógico que eu vou trazer para vocês aqui, não é que aqui mesmo eu descobri isso com muitos livros em volta, né? Eu entendi isso aqui com muitos comentaristas que eu ouvi, com muitas pregações que eu ouvi a respeito disso,
com opiniões de outras pessoas, com reflexão, com oração. Aí sim. Então é lógico que eu estou trazendo para vocês aqui, é porque eu preparei antes. É porque eu já me deparei com esse texto antes, muitas vezes inclusive. Refleti sobre ele. Então o que eu vou afirmar, irmão, não é que foi na hora aqui. É lógico que tem coisa que a gente até percebe na leitura, assim, falando, nossa, olha, não tinha percebido isso aqui, né? Tem parte do ensino que nem o ensinador conhece, é fato. Eu creio na ação do Espírito Santo de uma maneira até inesperada. Não é que eu estou dizendo que o nosso preparo é suficiente. Eu estou dizendo que nós precisamos fazer aquilo que compete a nós, irmãos. Como seres humanos, gente inteligente, gente que Deus deu recursos, inteligência, saúde e meios, né? Inclusive para aprender. Então a gente une aí essas duas ferramentas, a natural e a sobrenatural. E aí o verso de número 2, olha que coisa interessante. Para ensinar, né? Lá no finalzinho, ensinar o teu filho, o filho do teu filho, todos os dias da tua vida. Então o ensino tinha que ser diário e por toda a vida. Tinha que ser diário e por toda a vida. Olha só. Todos os dias da tua vida e que teus dias sejam prolongados. O ensino era diário e por toda a vida. Isso aqui a gente está falando daquilo que era na família, no dia a dia. O ensino, a instrução. A gente precisa ter, nós cristãos precisamos dar ênfase a isso. Dentro da igreja e fora da igreja. Inclusive o texto no finalzinho vai falar, assentando, levantando, andando pelo caminho. Esse versículo, onde que está escrito aquele versículo? A gente chega lá. Mas olha só, o verso 2 vai falar que o ensino tinha que ser diário e por toda a vida. O verso de número 6, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deveria passar pelo coração de quem ensinava. Então quem ensina, esse ensino tem que passar pela vida dele primeiro. Né? Tem que fazer parte da minha vida. Aquilo tem que ter passado no meu coração, transformado a minha vida. Ou, pelo menos, eu preciso, irmão, ser aquele que mais persegue aquilo que ensina. Alguns perguntam assim, André, você ensina tudo, você vive tudo que você ensina? Eu respondo, claro que não, irmão. Eu não sou Jesus, não sou um semi-anjo. Lógico que não. O que eu ensino é muito maior do que eu, no momento, tenho condição de viver. Mas eu sou, irmão, o maior interessado, o maior desejoso a viver tudo quanto eu ensino, sou eu. Não tem aluno, tá certo? Que deseje mais do que eu viver aquilo que eu ensino. O ensinamento que eu trago é muito maior do que eu. É a palavra de Deus. O padrão é muito maior do que eu. Agora eu preciso ter pelo menos o desejo disso. Preciso me esforçar um pouco. Os irmãos precisam olhar para mim e falar assim, o André, eu até percebo que talvez esse ponto aí ele deixa um pouquinho a desejar, mas ele é um cara que, ele é sincero, ele está buscando esse negócio aí. Aí não me descredibiliza, né? Não é não? Não. Porque assim, a gente precisa entender e ter essa maturidade que todos nós estamos num processo, irmãos. O que eu preciso enxergar na vida de outro irmão, que me ensina inclusive, é que se ele é honesto ou não naquilo que ele ensina. Se ele é sincero ou não naquilo que ele ensina. E não quer dizer que ele é honesto e sincero, que ele pratica tudo exatamente na mesma proporção, mas que a gente vê o desejo, a gente vê a sinceridade, ele quer viver aquilo, né? Ele deseja viver aquilo, ele sofre porque não vive aquilo. Aí sim, então, mas tem que passar pelo coração, senão a gente se torna hipócrita, né, irmão? E sem autoridade nenhuma, inclusive, né? Que era o caso dos escribas e dos fariseus, que lá no capítulo 7, verso 28 e 29 de Mateus, estava escrito lá, né? Jesus ensinava como que tendo autoridade e não como os escribas. E mais pra frente fala que faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faço o que eu digo, mas não faço É o que eu isso faço. aí. Na Bíblia não, né, mano? Mas isso aí é a conversa de alguém, né? Esse aí é provérbio popular. Não, como é que ela falou Faço o que eu agora? digo, mas não faço o que eu faço. Não, mas não está na Bíblia, mas é o que muitos dizem, né? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Isso não serve para nós, irmãos. Isso é um ensino. Dos escribas, mãe. Ah, não, capítulo 23, verso 3, varão, de Isso, Mateus. papai. Leia lá, varão, eu sei. Jesus dizendo, olha, façam tudo o que eles ensinam, Achei. mas não, isso é o 23, 3 de Mateus. Leia, por favor. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Isso, então, o que Jesus estava dizendo, olha, o que eles falam a respeito da palavra de Deus, É o que é façam, certo. isso. Só que não reproduz segundo as suas obras, porque eles são hipócritas. Eles falam, mas não fazem. mas não fazem. Eles até pregam a palavra de Deus, mas eles não vivem aquilo. Então Jesus disse, não façam conforme a obra deles. Muito cuidado.
1 aos Coríntios, capítulo 15, verso 33. 33, ó. De 1 aos Coríntios 15. Olha o que está escrito. As más companhias corrompem os bons costumes. Gente que não é exemplo, né? Más conversações, mas dependendo da versão vai estar as más companhias. As más companhias, né? A maioria vai estar as más conversações. 15:33. Então as más companhias corrompem os bons costumes. Então a gente tem que ter cuidado com pessoas hipócritas, gente desonesta, gente que não está interessada na verdade, irmãos. Gente que não vive a palavra de Deus, gente que não deseja viver a palavra de Deus, gente que não ama a palavra de Deus. E nós temos muitas pessoas que, inclusive, de uma maneira muito hipócrita, muito temerária, muito danosa, pregam, ensinam, mas você não percebe, sabe, a sinceridade na vida da pessoa. Nós temos bastante gente assim, infelizmente, tem isso aí. A gente tem que ter muito cuidado com esse negócio para não se tornar como essas pessoas, porque é fato. Nós somos influenciados, irmãos, né? Por aqueles que a gente ouve e com quem a gente anda. Isso é fato. Tem outro ditado que é verdadeiro. Me diga com quem tu anda e eu vou dizer para você quem você É é. uma mensagem que o professor deu para nós no começo do curso. O evangelho é anunciado pelas obras, pelo testemunho, dar exemplo e fazer certo, viver o que comunica, o que fala. Eu falei isso? Oh, coisa boa. Foi aqui ou foi no barco do carro? Ô, professor, qual é, Viver o que fala. qual é o capítulo de Romanos que fala que é prego o evangelho e vivo o evangelho? Acho que é alguma coisa assim. Pai, exatamente assim, acho que não é não, mas deve ter alguma coisa parecida, né? Não lembro não, Alex. Depois a gente procura direitinho essa referência. Tinha lido aí, rapaz? Tá, vai repetindo aí que uma hora grava esse trem. Então, verso 6, o ensino tinha que passar pelo coração de quem ensinava. Verso 7, e as intimarás a teus filhos, né? Deveria ser incutidos na mente dos filhos. Intimarás, tem outra palavra aí, inculcarás, dependendo da versão. Intimarás ou inculcarás, né? Tem que colocar na cuca, dentro da cuca, da cabeça. Ou as intimarás, ou seja, fará com que esse ensino se torne íntimo da pessoa. Olha que coisa interessante. Qual é o Então, versículo que você está? 7 e o 7. Intimarás a teus filhos. Não está diferente. Intimarás ou inculcarás, como está aí? Ensine com persistência a seus filhos. Isso, então persistir, intimar, inculcar, tem um sentido parecido. Verso 7 ainda, diz assim, ó. A teus filhos e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho. Olha que coisa interessante. E deitando-te e levantando-te. Os pais deveriam falar dia a dia na família. Então compete a cada líder cristão, a cada pai cristão, ou os pais cristãos, né, pai e mãe cristãs, que falem dia a dia na sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. O devocional de manhã e a oração à noite. Verso 8 e 9. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos. E as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. O conteúdo deveria ser escrito em lugares visíveis para lembrar. No caso de Israel, eles teriam que ter então... Só que aqui é figurado, né, irmão? Escriba, né? Fazia isso, andava. Isso, os filactérios, né? Os filactérios eram tirinhas que colocavam aqui assim e também nas mangas, que eram versículozinhos, né? Quanto maior, né? Os caras pensavam, como aquele cara é santo. Isso, aí era hipocrisia. Aqui o texto fala de uma forma figurada. Ou seja, atarás as tuas mãos. Tudo que tu realizares tem que ter ensino bíblico ali, irmãos. Tem que ser aprovado pela palavra de Deus, aquilo que eu realizo. Atarás nas tuas mãos. Estará na testeira entre os teus olhos. Tudo que faço, realizo, tem que partir de uma consciência, de um entendimento, de um valor e um princípio bíblico. Estarás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O meu lar, a minha vida, a minha família, a minha conduta tem que ser pautada por aquilo que a Bíblia ensina, por princípios bíblicos. Então é isso que está escrito aqui. Você vê, ó, tudo aqui, ó. Coisa boa, tá vendo? Tudo que eu falei para vocês, a explicação aqui, ó. Verso 2, verso 6, ó, verso 7, verso 8, verso 9. Faça isso aqui, irmãos. Pega a Bíblia de vocês, por favor, anote. Pega o livro de vocês, façam essas anotações aqui assim, ó. Tá? Isso aqui a gente vai tendo um hábito, inclusive, de refletir. Quero. Eu posso trocar, não tem problema. É que tem um monte de outras partes aqui que estão em branco. E aí a gente vai ficar trocando toda semana.
Porque eu vou preencher o seu, aí você devolve. Preenche o meu, vai querer. Mas o bom, sabe o que é, irmão? Sabe o que é bom mesmo? É a gente fazer isso. É o Espírito Santo mover o nosso coração, encher a nossa mente, iluminar o nosso entendimento, para que a gente, irmãos, quem ensina de fato, o professor e o aluno é um só, é o Espírito Santo. O Espírito Santo que é responsável. Qual é a diferença do professor para aluno? É que o professor, ele se dedica, o professor leva a sério. O professor, ele dá importância tal àquilo lá que ele se dedica, inclusive, diariamente. Né? O professor, ele vê aquilo como essencial para a sua vida cristã. E muitas vezes o aluno não considera tão importante assim. Essa é a diferença. Não é que o professor sabe mais, é mais privilegiado. Porque o Espírito Santo tem desejo de ensinar a todos, sem exceção. A todos. Então é preciso só que a gente possa estar... Sim. Uma pastora minha que mora aqui na Juta,